Mas a Bíblia diz aqui no livro de Isaías, você pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2. Versículo 1 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A Bíblia, ela deixa claro que a mão de Deus ele não está encolhida para que ele não pudesse nos salvar. E os seus ouvidos eles não estão fechados, ele está com os seus ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor, para ouvir as nossas petições. Mas ele diz uma coisa no versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre mim e vós. E ele diz que os nossos pecados encobrem o rosto dele de forma que ele não vê. A Bíblia fala assim, quando a Bíblia diz que no finalzinho aqui do versículo 2, quando ele diz assim, para que vos não ouça. Quando Deus ouve, quando a Bíblia fala assim, que Deus ouviu, isso significa que Deus agiu. Você pode pegar todos os textos onde fala que Deus ouviu. Deus, quando ele ouve, o texto quer dizer que Deus agiu. Quando o texto diz que Deus não ouve, significa que Deus não vai agir, ele não vai fazer nada. Então não é que ele não escuta, mas é que ele não vai atender aquele pedido. Mas esses pedidos vai ser atendido ou não atendido de acordo com o relacionamento que nós estivermos com ele. Mas ele diz assim: as nossas iniquidades, elas fazem separação entre mim e vós. Eu gostaria de meditar um pouco a respeito dessa separação. Como que começa essa separação? Ela é um ato, aconteceu, você pecou, e naquele momento já não há mais separação entre você e Deus, ou todo erro, ou todo pecado, ele tem uma sequência. Será que Deus ele fala com você antes de você pecar? Será que ele adverte você, mostra a situação, dá o remédio, e nós que não ouvimos a voz dele? Será que ou o pecado é assim, aconteceu? Como que é? Nós vamos ver como que acontece o erro na nossa vida, e a Bíblia vai mostrar que ela é de uma forma gradual. E eu gostaria de apresentar essa analogia do pecado aqui através da vida de Pedro. A vida de Pedro ela é bem clara quando a gente lê aqui no livro de Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, o versículo 31 diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Quando nós olhamos a vida de Pedro ali estava seguindo Jesus bem de perto. Pedro andava com Jesus. Pedro via o semblante de Jesus, o sorriso de Jesus. Ele via o tom de voz de Jesus. Mas Pedro não só via isso. Pedro via o poder da voz de Jesus, acalmando a tempestade, curando através da sua palavra. Pedro, ele não só viu as mãos de Jesus, mas viu o toque da mão de Jesus, o poder que tinha. E Pedro era um daqueles discípulos bem animados, e ele gostava muito, ele tinha um relacionamento com Jesus, um relacionamento de, sabe, aquele amigo que quer estar ele queria estar com Jesus todos os momentos. Mas Pedro, ele era próximo de Jesus. Mas aonde que o pecado nos separa de Cristo? Eu achei muito interessante esse texto pelo seguinte: Jesus adverte Pedro. Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro,
Satanás ele está tentando cirandar a sua vida. E eu roguei por ti. Se qualquer pessoa que seja crente ou não crente, ou de qualquer religião, falar assim: olha, eu orei por você, eu roguei por você, para que a tua fé não desfaleça, eu vou ficar animado demais, eu vou ficar muito feliz. E você? Você ficaria feliz também, sabendo que tem pessoas que estão orando por você? Mas se essa pessoa fala para você assim: olha, eu roguei por ti, pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Quer deixar um crente bravo? Fala que ele não é convertido. Fala para o crente que ele não é convertido, você vai ver ele ficar bravo. E Jesus ele fala isso: olha, Pedro, quando você se converter, você fortalece os teus irmãos. Significa que Pedro não estava convertido. Mas olha só a resposta de Pedro para Jesus. Versículo 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Pedro falou assim para Jesus: Jesus, você é fera, isso é muito bom. Você acertou certinho ali o ponto do pão quando você fez aquela multiplicação de pães. A tua palavra foi certeira quando você tangeu aquela tempestade para longe. O Senhor acertou de Gênesis até aqui, mas aqui o Senhor errou. E eu não sou esse mal convertido, não. Estou pronto para ir contigo, se possível, até a morte. Pedro está dizendo que Jesus errou nesse momento. Jesus diz: Pedro, você não é convertido ainda não. Pedro falou assim: não, Senhor, eu te amo demais, eu tenho uma apreciação, o Senhor sabe o quanto eu gosto do Senhor. Em outro evangelho ele vai dizer: estou pronto para te seguir, para ser preso contigo, estou preparado, e nada vai me separar do Senhor. Qual que foi o erro de Pedro aqui? Qual que foi o erro de Pedro? Ouvindo essa advertência. Jesus errou? Por que Pedro? Qual que foi o maior erro de Pedro aqui? O maior erro de Pedro foi olhar para a advertência de Jesus e olhar para ele sem profundidade. Olhar para ele superficialmente, olhar para ele só a casca, aquela alegria, aquela empolgação. Ele falou assim: Senhor, eu estou te seguindo, eu estou te seguindo. Você não está vendo que eu estou te seguindo? Você não está vendo que eu deixei os barcos, deixei tudo para te seguir? Você acha que agora eu vou te abandonar? E às vezes nós, por abandonar algumas coisas, nós, por já nos batizar, aceitar Jesus como nosso Senhor, nos acomodamos e fala assim: olha, você não está convertido. Não, estou convertido desde 1800 e bolinha, eu me batizei, e naquele dia Deus mudou a minha vida. E às vezes entramos no estado laodiceano. O estado laodiceia é quando Jesus olha para a criatura e diz assim: olha, eu conheço as suas obras. Conhece não? Diz: eu conheço, eu sei quem você é. Tu és pobre, cego e nu, não. Sou rico e abastado e nada me falta. Então Pedro, o primeiro erro de Pedro foi não atender a advertência. Você sabe que das catástrofes naturais que acontecem no mundo, a mais previsível é o tsunami. Todo tsunami ele tem vários sinais antes dele chegar ali e levar muitas pessoas ao mar. E o último tsunami mesmo, de 2004, aconteceu vários fenômenos nos quais as primeiras pessoas a prever foram os pescadores. Os pescadores perceberam o barulho do mar, eles perceberam que os pássaros se afastaram, eles perceberam que a água mudou ali a sua temperatura,
Portanto, espécies de peixes estavam vindo diferente, que não era costume vir na rede. Por exemplo, caranguejo. As redes vinham cheias de caranguejos, significa que são os animais que eles ficavam lá no solo, eles estavam, as aves, e os últimos sinais, o mar começou a recuar. E os pescadores, percebendo que algo estranho, eles começam a avisar as pessoas. Olha, e eles largam seus barcos, ele está para acontecer alguma coisa estranha, está acontecendo e está para acontecer, portanto corram. Pois as pessoas estavam se divertindo, muitas pessoas que reservaram dinheiro para aquele momento, um tempo para aquele momento, estavam ali desfrutando do seu tempo, do seu dinheiro, e não atenderam ali as advertências daqueles pescadores. Sabe o que acontece? Muitas pessoas morreram por não ter ouvido nenhuma advertência. Muitas pessoas morreram por não ouvir nenhuma advertência. Mas muitas outras pessoas morreram por negligenciar as advertências que chegaram até ela. E nós sabemos que nós podemos nos enquadrar no segundo grupo, porque a advertência tem culto após culto. Cada vez que você lê a Bíblia, cada vez que você assiste um vídeo, um sermão, uma mensagem, talvez no WhatsApp, está chegando advertências para nós. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo superficiais, como Pedro, e olhando, isso aí não tem nada a ver, eu estou tranquilo. Eu preciso só orar mais um pouco. Talvez eu precise me firmar mais para os cultos de quarta-feira, quando eu não estou indo ainda. Preciso chegar um pouco mais cedo na lição da escola sabatina. E talvez a gente pensamos assim em coisas mais superficiais e não penetremos dentro do nosso coração quem somos, o que estamos fazendo e por que estamos argumentando tanto às vezes as advertências de Deus. Mas não parou aí. A primeira coisa que Pedro faz foi negar a advertência de Jesus. Mas daí por diante ele continua. Jesus agora, depois de dar o diagnóstico de Pedro, falar assim: você não é convertido ainda, ele dá o remédio. Quando chega no Getsemane, ele tem a oportunidade de desfrutar de algo que Deus deu, que nos fortalece, muda, transforma a nossa vida, que é a oração. E Jesus ali com Pedro, João e André, e ele olha, eu imagino em especial para Pedro: eu peço que vocês orem. E a gente vai ler aqui o versículo 39. E saindo foi, do mesmo capítulo 22, e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entrais em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se na oração, foi ter com os discípulos e o achou dormindo. Achou dormindo de tristeza. E disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Eles negligenciaram a advertência, o diagnóstico, e Pedro agora negligencia o remédio. Às vezes nós não atendemos aos apelos de Deus e depois não usamos o remédio, que é a oração. A oração é onde você abre o seu coração como para um amigo
E quando você abre o coração e você traz tudo que está lá dentro, isso você pode fazer no particular, aonde só está você e Deus. E se você não confia a falar as coisas mais terríveis ou mais vergonhosas que você faz para Deus, fique sabendo que Ele sabe de tudo. E por que eu preciso falar? Porque Ele quer que você confesse com a sua própria boca. Ele quer que você reconheça quem você é. A oração é um ato de você olhar para você e você dizer: Senhor, eu sou esse aqui. E Jesus vai olhar assim: é esse mesmo. Ou talvez Ele vai ouvir a sua oração e Ele vai falar assim: você não é esse aí não. Eu sei quem você é. Então a oração, ela é essa oportunidade de nós, é o remédio para aquele que não reconhece a sua situação, que Jesus já sabe. Pedro negligenciou. Daí por diante, você percebe que a separação de Jesus, ela é gradual. Primeiro eu me afasto quando Ele fala e eu não atendo. Segundo, quando Ele me dá o remédio e eu também negligencio, eu vou me afastando. Terceiro, na verdade, olha só o que acontece. Em terceiro lugar, depois que você negligencia quem Deus diz que você é, a sua situação, o diagnóstico da sua vida, depois que você negligencia o remédio, olha só o que acontece. E diz assim, o versículo 47: falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12 chamou Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixa, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Você sabe que quem fez esse ato de puxar a espada e cortar a orelha foi Pedro. E certamente ele não mirou na orelha, com certeza ele queria cortar a cabeça dele. Sabe a terceira coisa que acontece ao nós negligenciarmos a advertência de Deus, negligenciarmos o remédio que Deus nos dá? Nós começamos agora a lutar as nossas próprias lutas. Quando Deus diz que não é para você puxar a espada, você puxa e você luta com as suas próprias mãos. E todas as vezes que você começa a lutar agora com as suas próprias mãos, você começa a ferir outros. E é o que aconteceu com Pedro. Pedro põe a espada na bainha. Enquanto agora Jesus quer curar, Pedro quer ferir. Por quê? Sem oração e sem comunhão. E a palavra comunhão significa estar de comum acordo com Deus. Então muitas vezes nós oramos, estudamos, mas não estamos em comum acordo com Deus. Isso não é comunhão. Comunhão é quando você estuda, você lê as advertências de Deus, quando você ora pedindo misericórdia por quem você é e por aquele que você quer ser. E agora você está de acordo com aquilo que Deus falou com você. E Pedro não estava de comum acordo com Deus. Porque Deus disse que ele não estava preparado, e ele disse: eu estou sim preparado para ir contigo, se possível, até para a morte. Começou a lutar as suas lutas. Depois de você começar a lutar as suas lutas, você vai ficar um pouco frustrado. Porque você percebe que você fez coisa que não era para você ter feito, e você foi repreendido por Jesus imediatamente. Daí por diante você começa a ficar com uma pequena vergonha. E sabe o que acontece nessa separação? Olha o segundo passo, versículo 54. Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Percebe a distância que Pedro já está de Jesus? Começou com uma advertência, começou com um momento de oração, onde era para eles estar em comum acordo. Depois Pedro começa a lutar as suas próprias lutas, tomar as suas próprias decisões. Depois Pedro começa a seguir Jesus de longe.
Mas não para por aí. Depois de seguir Jesus de longe, ele vem aqui para o quarto passo da separação. É onde Jesus é levado ao Sinédrio, no versículo 55, e diz assim, ó: e quando o acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-os sentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou eu. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Você percebe os passos da separação? Começa com a simples advertência que você começa a rejeitar. Começa agora negligenciando o momento de você estar em comum acordo com Deus. Depois você já começa a lutar as suas próprias lutas, ferir as pessoas. E terceiro, você já começa a seguir Jesus de longe. Você vai se afastando de Jesus, ao ponto de você chegar em um lugar e as pessoas disserem assim: eu já vi você com Jesus. Não conheço. Ei, você é daqueles, você é galileu, eu já vi você com ele. Não, eu não conheço. E insistiu Pedro, dizendo: homem, não entendo o que vocês estão dizendo, eu não o conheço. Você percebe que ninguém nega Jesus ou comete um pecado de uma hora para outra? Primeiro, advertência. E sabe, todo pecado, quando ele cai à tona, quando ele vem à tona, é porque o Espírito Santo já trabalhou, já veio muitas advertências, já veio muitas oportunidades dele reconhecer quem ele é de verdade e se tornar agora uma pessoa diferente, estando em comum acordo com Cristo. Mas chega uma hora que Deus, ele fala assim: o único jeito vai ser revelar para todo mundo quem você é, porque só assim você vai sentir a necessidade de mudança. Mas toda a história com Jesus, não existe história de fracasso quando Jesus é o personagem central dessa história. E quando o olhar de Jesus consegue ainda alcançar o olhar de um homem, e nesse olhar, olho a olho, ele reconhece. O texto continua dizendo aqui, versículo 62: então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O que você acha que Pedro chorou? Se arrepende. O que Pedro viu nesse momento no olhar de Jesus, que ele não conseguiu ouvir nas palavras de Jesus? Pedro, você não é convertido. Deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa cair para crer quem você é de verdade. Você precisa bater no fundo do poço para que você olhe para você e fale assim: eu não tenho essa força toda, eu preciso mais ouvir a tua voz, preciso mais atender a tua palavra. Ou nós vamos continuar saindo de casa sem procurar as advertências de Deus, sem ler a sua palavra, sem estar de comum acordo com Ele? Nós vamos viver assim, nos enganando a nós mesmos.
O olhar de Jesus penetra o coração de Pedro, atravessa seu coração como uma flecha certeira. A minha oração é que o olhar de Jesus também penetre no meu coração e no seu coração. Para que você, cada dia, você olhe para você e sinta que você é um pobre de espírito. E que você chore amargamente, assim como Pedro chorou, reconhecendo a sua condição. E no dia que você achar que você está um pouco bom, ou que você tem força suficiente, Jesus fala assim: não, eu conheço as suas obras. Mas no dia que você olhar para você e falar assim: oh, eu sou tão fraco, eu não consigo, e você vai ouvir uma voz do céu dizendo: a minha graça te basta. Forte é Jesus. Nós nunca vamos ser fortes. Se fazemos alguma coisa extraordinária, bonita ou digna de aplausos, foi porque Ele fez alguma coisa através de nós. Nós vamos cantar o hino bem junto a Cristo. A minha oração é que você atenda os apelos de Deus, pegue a espada certa. Pedro pegou a espada errada. A Bíblia fala no Apocalipse que Jesus falava e da sua boca saiu uma espada. A palavra de Jesus é espada. No livro de Hebreus, o apóstolo Paulo fala que essa espada ela penetra entre juntas e medulas. E ela é apta para discernir pensamentos. É o que o texto diz. A palavra de Deus, ela precisa penetrar dentro de você, discernir o que você é de verdade. Porque se não for assim, se for pelo nosso julgamento, eu posso estar olhando para mim e me reconhecendo: eu estou preparado para terminar a história dessa terra e dizer sim para Jesus todas as vezes que eu for levado ao tribunal ou que a minha fé estiver à prova. Eu estou preparado para dizer isso. Será que nós estamos mesmo? Será que nós estamos mesmo? Que nós possamos atender o apelo dele agora, bem junto a Cristo. É o hino e minha oração para nós essa noite.